Primeiro assunto, vamos ao primeiro assunto do dia hoje. Bora pro primeiro assunto, meu editor. Vamos falar aqui das seleções que foram classificadas para a Copa? As primeiras seleções, as três primeiras seleções que foram classificadas são os três países sede, que são o Canadá, os Estados Unidos e o México. Depois vem Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e mais quem? A Austrália, o Brasil, o Equador, o Uruguai, a Colômbia, o Paraguai, o Marrocos, a Tunísia, o Egito, a Argélia, voltando depois de muito tempo a uma Copa, a Gana também, Cabo Verde, que vai pela primeira vez participar de uma Copa, é um país que fala português, é um país que consome muitas coisas brasileiras, tanto de novela, de música, um país que consome muito. ah, Tudo que tem no nosso país eles consomem lá, porque é um país lusófono de língua portuguesa. A África do Sul, voltando a uma Copa desde 2010, Catar, Inglaterra e Senegal, Costa do Marfim, que também volta desde 2014, não participava de uma Copa, e a Arábia Saudita, que participou da Copa de 2022 também. Então, esses foram, até então, foram os 28 classificados. Ainda tem várias seleções com chance de ir para a Copa, como Suriname, Curaçao e alguns países da África que ainda não foram definidos, mas que podem ir para a Copa. E também tem o pessoal que está na repescagem, como a Bolívia também que vai disputar a repescagem. Vamos para o próximo assunto. E o próximo assunto é que hoje a Conmebol divulgou onde vai ser a final da Copa Libertadores. Tava uma dúvida se ia ser no Paraguai, na Colômbia ou no Peru, por causa que o Peru só tem conflitos diplomáticos ali, conflitos, conflito diplomático, conflito político, então eles estavam definindo que se seria no Peru. O Peru já sediou uma final de Libertadores em 2019, aquela final de Flamengo e River Plate. Particularmente essa escolha do Peru, eu acho que poderia escolher o próprio Paraguai, poderiam escolher a Colômbia também, porque o Peru, para ter aquela rotatividade, porque o Peru já sediou a final da Libertadores em 2019. Então tem que ter aquela rotatividade. Na América do Sul, acho que não tem essa rotatividade, porque, tipo, já se repetiu o final do Rio de Janeiro duas vezes, já teve final da Argentina, então, tipo, não tem como ter aquela rotatividade que na Europa tem. Até porque a quantidade de países é maior do que na América do Sul. E, tipo assim, a final só pode ocorrer nos países filiados à Conmebol. Então, tipo, não vai ter aquela rotatividade muito grande. Mas eu acho que ele poderia alternar. Tipo, em vez de ser em Lima, poderia ser em outra cidade. Ou, por exemplo, se fosse na Colômbia, poderia ser no Atanásio Girardot em Medellín. Ou poderia ser em outros centros do futebol que não só as capitais. É que, por exemplo, para chegar em Medellín, a logística é muito complicada para os torcedores. Para chegar em Lima, na capital, é muito mais fácil. Então, tipo assim, eu acho que por isso que priorizam capitais, mas eu acho que poderia ter uma rotatividade maior. Por exemplo, fazer uma final em Bogotá, fazer uma final em Assunção no Paraguai. Então, tipo, eu acho que tem que ter essa rotação para não ficar repetitivo o lugar da final. No mesmo lugar, no mesmo estádio. Então, tipo, eu acho que tem que rodar mais os estádios da América do Sul.
Agora vamos para o próximo assunto. A Kings League agora vai passar em TV aberta, além de passar no YouTube, no stream como a Twitch e como as outras plataformas também vai passar na TV aberta pela X Sports. É uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem a Kings League, porque a Kings League é muito famosa na internet e dentro do nicho da internet. Mas fora da internet, o grande público vai passar a conhecer a Kings League. É um campeonato interessante, a Kings League é um campeonato interessante. Eu confesso que não é o que eu gosto de assistir. Eu não tenho nada contra a Kings League, eu só não consumo, não costumo consumir a Kings League. Mas, tipo assim, é, é bom que consegue engajar mais público. Então, tipo assim, vai ser bom para X Sports, porque é um canal que surgiu agora, canal de esporte em TV aberta, então, tipo assim, precisa desse engajamento, precisa trazer o público para ela ainda. Ela tem conseguido índices legais, por ser um canal novo, tem conseguido índices legais. E eles ainda não conseguiram muitos anunciantes. Por enquanto, o único anunciante é a Calunga, que é dona da X Sports. Mas, tipo assim, é um canal que tem uma programação interessante. Tem, por exemplo, eles passam a NASCAR, passam a Euroleague de basquete, que é um campeonato muito interessante, além da NBA, né? Além da NBA, a Euroleague é um campeonato muito relevante. E, tipo, sempre tem talentos despontando na Europa e que podem ir para a NBA. Então, a Euroleague é um campeonato muito interessante. Tem campeonatos espanhóis, tem campeonato espanhol, tem campeonato inglês, tem campeonato italiano. É um, é um canal que fez uma parceria muito interessante com a ESPN, por isso que tem esse, esse portfólio de campeonatos europeus. É um canal também que tem o campeonato japonês, que é um campeonato interessante. Futebol não é muito bom? Não é muito bom, mas tem entretenimento, tem equipes ali que são legais de assistir. Então, tipo assim, é um canal bem interessante que vem variando bastante a sua programação. Vamos para o próximo assunto, que nada mais é do que o playoff da NASCAR, o, o round 8 da NASCAR, que são os 8 pilotos classificados. Sobe um pouquinho para mim, por favor. que é, que é o Danny Hamlin que conseguiu se classificar para a rodada da final. Já está classificado porque venceu a última corrida. Ainda estão na briga para poder ir para o último round, que é o round de 4 pilotos. O Kyle Larson, o Christopher Bell, o Chase Briscoe, o William Byron, Chase Elliott, o Joey Logano e o Ryan Blaney. Quem ganhar a próxima corrida já está classificado para o round 4. Aí depois vai sobrar 2 vagas. Então, pode ser que pode ser que um desses pode entrar por pontos ou por ter ganhado a corrida. Então é muito interessante. E todos esses pilotos são fortes candidatos a poder ser campeão da NASCAR. O único que eu meio que descartaria seria o Chase Briscoe. O Chase Briscoe seria uma coisa que descartaria e o Chase Elliott também. Fora os outros, são pilotos muito cascudos, que, tipo, brigam sempre pelo campeonato. O Danny Hamlin, ele sempre bate na trave. Ele sempre bate na trave, sempre acontece um erro com ele. Ele é um bom piloto, mas, tipo assim, ele nunca conseguiu chegar onde o potencial dele dizia que ele ia chegar. E agora ele já tá lá no último round, no round 4, vamos dizer assim, para ser campeão da NASCAR. Vamos ver como isso se desenrola. E agora vamos para o próximo assunto.
Aí ó, o banner da vitória do Danny Hamlin no domingo. Esse foi o banner da vitória dele, que ele já está classificado para a final. Próximo assunto. Que são. Não, não era isso, não era isso. Não era isso. Pode descer. Pode descer. Desce, desce. Não é isso. Pode descer. Pode descer. É isso aí. Pode clicar nesse aí. É isso aí. Aí são as vagas que estão abertas, que estão em aberto para o ano que vem na Fórmula 1. Uma vaga em aberto é da Alpine, definitivamente o Colapinto não foi bem esse ano. O Jack Doohan, não sei como ele foi para lá, mas também não deu certo. A Alpine é uma equipe que vem tudo dando errado há algum bom tempo, tudo vem dando errado para a Alpine. E aí agora fica essa segunda vaga em aberto. Vamos ver quem vai ser o piloto que pode ir para a Alpine. Mas a vaga que mais me intriga aí é da própria Racing Bulls, que está em falta as duas vagas. E aí fica a disputa. Quem vai para a vaga da Red Bull? Será que eles vão apostar nos pilotos da Racing Bull de novo? Será que vão apostar no Hadjar mais precisamente? Será que o Lawson vai se manter na Fórmula 1? Tem todo esse dilema. É uma coisa que eu não consigo cravar, tipo, quem vai para Racing Bulls? Quem vai ser o piloto da Red Bull? Se eu fosse apostar em alguém para ser piloto da Red Bull, eu apostaria no Hadjar. Mas também não colocaria todas as fichas. Porque você ser piloto da Red Bull acabou se tornando, como é que eu posso dizer? Um, meio que um karma, assim, uma maldição. Porque todo piloto que vai para Red Bull não consegue render e fica na sombra do Verstappen. Então, tipo, e o carro da Red Bull esse ano não foi tão bom. Então, tipo assim, o Verstappen consegue tirar o leite de pedra que o Tsunoda não conseguiu tirar. O Tsunoda é um piloto ruim? Não, mas não é um piloto ruim. Mas, tipo assim, o piloto que entrar, ele sempre vai ter que estar no nível do Verstappen. Então, a vaga mais complicada aí é a vaga da Red Bull. Porque o piloto que entrar no segundo lugar sempre vai ter o resultado comparado com o Verstappen. É diferente, por exemplo, de um piloto que entra na Alpine, que a pressão é muito menor. Porque você ser comparado com o Gasly é um ótimo piloto, eu gosto muito do Gasly. Mas, tipo, não é uma pressão nada comparada ao Verstappen, porque o Verstappen construiu uma base muito sólida, assim, de ganhar campeonatos, ganhar corridas, ser aquele piloto competitivo. Então, tipo, para o piloto que entrar nessa vaga aí da Red Bull vai ser muito complicado. Então, se eu fosse apostar em alguém pro resultado, eu apostaria no Hadjar. Mas também não me surpreenderia se eles buscassem, por exemplo, um piloto de outra equipe. Agora, a questão, tipo assim, do Bortoleto na Red Bull, eu preferia que ele ficasse na Audi justamente por essa questão do Verstappen. Ele está no primeiro ano dele na categoria, no ano que vem vai para o segundo, então eu acho que, tipo assim, ele precisa evoluir na Audi também, e também a Audi está preparando o carro para o próximo ano, então, tipo assim, tem que ver como é que vai ser o desempenho da Audi também. Então, tipo, é melhor ele ficar na Audi, ter uma vaga garantida na Fórmula 1, do que ir para a Red Bull, não performar e acabar, por exemplo, ir para uma Racing Bulls igual o Lawson e acabar escanteado como ele está agora. Então, tipo assim, eu acho que para ele seria melhor ele ficar na Audi. E a vaga na Cadillac, que é a novidade, a gente sabe que
Em 2027, pode pintar o Colton Herta aí. Esse é o planejamento da Cadillac, por isso que eles estão colocando o Colton Herta na F2, é para ele assumir uma das vagas. Agora, se eu fosse apostar em qual vaga, eu apostaria na do Bottas, porque, tipo assim, o Pérez, ele é um piloto que ele entrega, ele é experiente, ele pode entregar aquilo que a Cadillac precisa ali, para poder dizer, olha, chegamos na Fórmula 1. O Pérez pode entregar isso. Estou dizendo que o Bottas não pode entregar? Não, o Bottas também pode entregar. Mas é que o Pérez traz muito aporte financeiro. Então, e, tipo assim, e você fazendo isso, você ter influência tanto no México, a sua marca ter influência tanto no México quanto nos Estados Unidos. Lembrando que a Cadillac é GM, então, tipo assim, traria muita influência tanto para o mercado mexicano, tanto para o mercado americano. Você mostra que, olha, somos americanos, mas, tipo assim, dá, você ganha aquela relevância no México, tipo assim, pode alavancar as suas vendas ali. Então, tipo assim, acho que essa vai ser a dupla de 2027. Então, tipo, vai ser isso. Vamos pro próximo assunto? E o próximo assunto, agora falando de futebol americano, é a lesão do Fred Warner, né? O Lesioniners fez mais uma vítima, que foi o Fred Warner. O 49ers perdeu um ótimo defensor e foi numa jogada que foi uma fatalidade. O próprio jogador do próprio time que acaba, acaba, acaba tropeçando e lesionando o tornozelo do Fred Warner, que precisa de cirurgia e perde a temporada. É, essa temporada do 49ers tem sido tenebrosa, tenebrosa em questão de lesões e tipo assim, o time mesmo assim consegue tirar leite de pedra. Kendrick Bourne está performando muito bem como wide receiver. Jake hoje está fazendo o que dá. Ele não é um George Kittle, mas tipo assim, tá fazendo ali um feijãozinho com arroz básico. E o Mac Jones também está sendo uma solução ali para essa falta que o Brock Purdy está fazendo. O fato do 49ers não estar completo está influenciando muito na temporada. E é uma coisa que tem que se pensar no ano que vem. O John Lynch tem que pensar para isso no ano que vem junto com o Kyle Shanahan, porque dois, vai ser 2 anos que a gente vem sofrendo com o mesmo problema, que são as lesões, e isso acaba derrubando o desempenho do time e transformando o time em um time comum, comum, mas tipo assim, ainda com um padrão 49ers ali. Um time ali que, pô, o fato de não ter jogadores completos é que faz o time oscilar. Por exemplo, se não se tivesse com um time completo, talvez venceria o último jogo. Talvez venceria o último jogo. Talvez não passaria tanto aperto nas vitórias contra os Cardinals, por exemplo. Então, tipo, essas lesões têm sido devastadoras. Então, pro 49ers, é, é ver o que dá para fazer nessa temporada, mas já pensando na outra. Eu, eu como torcedor, eu tô muito nessa, tipo assim, ver o que dá para fazer nessa temporada, mas pensa na outra temporada, o que dá para fazer na outra. Como é que a gente pode ir na free agency, no draft, como é que vai estar o capital, como é que tá, vai. Tem que pensar nisso. Tem que pensar em quais peças podem ser trocadas para poder trazer escolhas de draft, trazer jogadores ali que podem agregar. Porque, querendo ou não, na última off-season a gente perdeu muitos jogadores ali que agregavam ali. Perdeu o Rufanga da defesa, que o Rufanga era um ótimo jogador. Perdeu o Deebo Samuel ali. E por mais que o Deebo Samuel eu achava que o Deebo Samuel
já deveria sair, porque já tinha dado o que tinha que dar ali o ciclo do Diego Samuel. Mas, tipo assim, pra esse tipo de situação que o 49ers tá vivendo, eu acho que o Diego Samuel ainda seria uma boa peça. Mas é isso, não tem muito o que fazer nessa temporada, é pensar na outra e, e ver o que dá pra fazer nessa. Próximo assunto, que é o próximo Sunday Night Football, né? Que vai ser San Francisco 49ers contra o Atlanta Falcons. Os dois times ali que são bem regulares, mas eu acho que o Atlanta, pelo fato de estar com um time mais completo, saca a vantagem. Mas eu não posso dizer que o Atlanta é favorito. Até porque o 49ers surpreendeu contra os Rams e pode ser que surpreenda no horário nobre de novo. Então, tipo, vamos ver o que vai dar, mas sem o Fred Warner na defesa ficou mais difícil. Mas eu não descartaria esse time. É, mas uma coisa que falta para o 49ers, mesmo com as lesões, é a criatividade. Uma coisa que eu reclamei muito no jogo contra os Jaguars, que faltou criatividade e os Jaguars fizeram o que quiseram naquele jogo. Mas, tipo assim, eu não descartaria se o 49ers ganhasse. Mas esse é um jogo em aberto. Um jogo em aberto e que, tipo assim, vamos ver se, se o 49ers consegue sobressair ou se o Penix vai estar para cima e vai mandar ver no Sunday Night. Próximo assunto, que é nada mais nada menos do que os jogos da rodada da NFL nessa semana. Essa semana a gente tem jogos, tem os Bengals contra os Steelers amanhã no Thursday Night. Temos também no domingo, aí já é no domingo, 10h30 da manhã, que é o jogo da Inglaterra, que é o jogo da Inglaterra, que é Jaguars e Rams, que é um jogo interessantíssimo. Para mim, eu acho que é o jogo mais interessante dos jogos internacionais, além do Chiefs e Chargers aqui no Brasil. Fora do Brasil, eu acho que esse é o jogo mais interessante, porque o último jogo internacional foi um jogo sonolento, que só, pelo amor de Deus, foi um jogo muito ruim. Denver Broncos e New York Jets. Já às 2 da tarde temos Vikings e Eagles, que é um jogo interessante, também podia assistir. Temos Tennessee Titans, que demitiu o técnico contra o Patriots, que vem numa crescente com o Drake May. O que eu não gosto é que, tipo assim, o pessoal já quer colocar o Drake May no céu. Tipo assim, como se o cara fosse o sucessor de Tom Brady. Eu acho que tem que ter um pouquinho de calma. Tentaram fazer isso com o Mac Jones também no primeiro ano. E depois, vocês viram que deu. O Mac Jones não conseguiu render no Patriots. Muito por culpa do Patriots do que por culpa dele. Óbvio, ele também tem um pouquinho de culpa, mas eu acho que é mais culpa dos Patriots. Depois, às duas da tarde também temos Jets, Panthers. O Panthers vem numa crescente. O Panthers vem ganhando jogos, coisa que ultimamente era raro acontecer. Vem acontecendo. Browns e Dolphins, que é um jogo tenebroso, é um jogo horrível, é um jogo péssimo. Aí temos Bears e Saints, que é um jogo interessante pelo lado do Bears, porque o Bears é um time que pode performar, é um time que pode ser que brigue pelo um wild card. Eu não digo que brigue por um playoff direto, mas pode ser que brigue pelo um wild card. É um time interessante. Temos Chiefs e Raiders que eu acho que não, acho que olhando previamente, acho que não tem muito segredo. Acho que o Chiefs ganha esse jogo. O Chiefs vem numa crescente também. Conseguiu achar soluções para os problemas que estavam tendo. Então, tipo assim, eu acho que é um time que pode performar ainda. Eu acho que não nos níveis dos anos anteriores. Eu acho que esse ano é um ano mais equilibrado da NFL, mas eu acho que o Chiefs é um time que ali sempre pode surpreender
tem o Patrick Mahomes e, tipo, isso faz com que o time cresça nos momentos decisivos. Temos ali Chargers e Colts, que é um jogo interessante. Daniel Jones vem crescendo incrivelmente. Ele tá conseguindo performar. Ele tá sendo o Sam Darnold dessa temporada. Tá tendo o seu momento ali de Cinderela, tá em bom momento. Pega o Chargers, que tá sendo um time irregular, mas tá sendo um time ali que pode ali no fim da temporada brigar por um playoff, pelo wild card. Depois temos Broncos e Giants. O Broncos está muito irregular. Bo Nix não está performando tudo aquilo que mostrou na temporada passada. É um time que está muito irregular, não, tipo, tem jogos que jogam muito bem, tem jogos que jogam muito mal, então, tipo assim, é um time bastante regular. Contra o Giants também, que achou, tipo assim, o Jackson Dart tá querendo começar a engrenar, mas, tipo assim, é um time que eu teria muita calma para falar de, tipo assim, poxa, engrenou, tipo assim, acho que tem que esperar um pouco, mas é um time ali que tá querendo botar as luzinhas de fora e mostrar para que veio. Continuando, temos Cardinals e Packers. Os Cardinals, que estão perdendo jogos nos últimos minutos, estão vacilando nesses últimos momentos de jogo contra o Packers, que é um time que é um time consistente. Packers é um time consistente ali. No começo da temporada estava cotado para ser um dos campeões do Super Bowl, mas é um time que é consistente ali, que pode crescer durante a temporada ainda. Temos Cowboys e Commanders. O Cowboys, a linha de defesa do Cowboys é tenebrosa, muito por culpa do Jerry Jones, e o Packers agradece porque ficou com o Michael Parsons. Então, tipo, é um time que deixa muito a desejar na sua defesa contra o Commanders, que é um time que particularmente um dos que eu mais gosto de jogar, o Commanders e o Lions. Então, tipo, porque é um time que ele tem aquela agressividade, ele tem bons jogadores, o Jaden Daniels consegue performar, então é um time que briga por pós-temporada com certeza. É um time que vai brigar ali por uma vaga nos playoffs, pode chegar ali numa final de conferência, como já chegou no ano passado. Então, tipo, é um time que pode chegar no Super Bowl, um dos candidatos ali a chegar no Super Bowl. Não digo ganhar, mas pode chegar no Super Bowl. Não cravo com toda certeza, mas pode chegar no Super Bowl. O próximo, o jogo do 49ers e do Falcons eu já falei, vamos para Lions e Buccaneers. Lions e Buccaneers. O Buccaneers vem crescendo bastante. O Baker Mayfield performou no último jogo. Ele é um quarterback bastante consistente. Então, tipo assim, o Buccaneers é um time que pode surpreender. E o Lions é um time que continua sendo um bom time, não perdeu muitas peças, mas a falta do Ben Johnson vem influenciando no time. Mas é um time que tá conseguindo manter o nível ali na medida do possível. E vamos para o último jogo que mostro nessa tela, que é Seahawks e Texas, que é Seahawks e Houston Texans. Eu coloco os dois na mesma prateleira. Eu acho que é um jogo de níveis parecidos ali. Seahawks e Houston Texans. Eu acho que o Houston Texans decaiu do primeiro ano do CJ Stroud. Mas, tipo assim, eu acho que é um time que tá no mesmo nível ali do Seahawks. Vai ser um jogo equilibrado. Temos mais algum assunto para falar ou acabou? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve, compartilha, manda para geral aí. E nós agradecemos e até a próxima. Falou!